Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base. E também pelo professor Domingo Marculino Braille. Professor Braille, como vocês sabem, é professor emérito da Unicamp e da FAMERP. E por que esse programa chama-se Saúde e Companhia? Porque nós sempre temos aqui na bancada alguém com vasta experiência em sua área que vai trazer informações para você cuidar melhor da sua saúde e da sua família. Hoje nós temos aqui a doutora Ana Lídia Del Vecchio. Ela é nascida em São José do Rio Preto, fez sua graduação na PUC em Campinas, fez a sua primeira pós-graduação na forma de residência aqui na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e hoje ela é médica pediatra do Hospital da Criança. Ana Lídia, você vem de família tradicionalmente de médico ou você é a única médica da família? Não, eu tenho um tio médico, que é cardiologista, mas meus pais são professores. Então, o meu contato com a medicina foi pouco. Isso foi uma escolha pessoal mesmo e que a gente vai fazendo no decorrer dos anos da vida da gente. Não teve um estímulo interno? Teu tio não foi assim? Não foi. Quem foi tua referência na tua infância, na tua adolescência em São José do Rio Preto, assim se falar? Só tem um médico assim que... Tem algum médico que foi importante? Você sabe que eu não tive referência, assim, como médico, mas o meu pai e minha mãe, eles me trouxeram uma referência muito social importante. Porque como eles eram diretores da escola, eles tinham aquela preocupação com o jovem, de estar muitas vezes voltando para a escola, de preocupar como que era essa família. Então eu convivi muito com essa parte social. E isso também tem um pontinho, a minha escolha pela medicina tem um pouquinho deles também. Esse comentário seu é muito interessante, porque o professor e o médico, né, tem sempre essa visão que vai além daquela ferramenta que você tem só para usar. Você estudou aqui aonde? Eu estudei no Anglo, aqui em Rio Preto, e acabei fazendo uns anos de cursinho aqui, e depois fui para Ribeirão. E de lá... Para Ribeirão? E de lá, do cursinho de Ribeirão, que eu acabei indo para Campinas, depois que eu passei no vestibular. Como é que foi essa mudança? Rio Preto, Campinas, Ribeirão? Foi um choque para você? Estava na casa de papai, mamãe, né? Na verdade, a gente acaba saindo de casa muito cedo quando a gente opta por medicina, né? Sem dúvida. Porque é uma batalha difícil, você acaba fazendo muito tempo de cursinho, então acaba saindo de casa procurando escolas melhores e tentando passar naquele vestibular. Então eu saí de casa muito cedo. Meus pais, eles moram numa cidadezinha perto daqui, que é Cedral. E então a vinda para Rio Preto para fazer o cursinho, para fazer o colégio, já foi esse desligamento esse corte do cordão de casa. Tá. E em Campinas, você fez sua graduação lá e o hospital universitário fica um pouco distante, não é? Do centro, não sei onde você morava, mas ir para o hospital lá na João Boi do Lopes, isso foi um transtorno ou você se adaptou logo a Campinas? Quando eu fui para Campinas... Porque você formou em 2009. Quando eu fui para Campinas, quem me ajudou assim nas primeiras semanas foi a avó de uma amiga. Fiquei durante uns 15 dias e aí até a adaptação, a gente vai conhecendo as pessoas e eu acabei morando perto da faculdade. Então isso me facilitou bastante a vida. E nesta graduação, quando nós entramos, principalmente quem quer ser cirurgião, né, a maioria dos médicos se apaixona por emergência, que é uma coisa de resolução rápida. Aí, com o passar do tempo, é que você vai definindo a especialidade. Você entrou na faculdade pensando em ser pediatra ou isso transcorreu durante o curso? Eu tinha certeza que eu ia fazer neurologia, absoluta. Inclusive, fiz uma iniciação científica em neurologia, acabei indo para Portugal, fiquei um mês lá num projeto de pesquisa, eu tinha certeza. Quando eu entrei no 6º ano de medicina, foi assim, nos últimos meses que eu passei pelo meu estágio de pediatria, eu falei, meu Deus, eu gosto até do cheiro desse lugar, eu quero isso para minha vida. E eu decidi nos últimos meses que eu ia fazer pediatria.
E acabou não fazendo neuropediatria, porque seria também uma coisa que segmento, fecharia né? tudo, né? Não, neuropediatria não. E meu negócio é pediatria geral mesmo. Tanto que na verdade, a gente pensa que o paciente muda, a gente muda a vida de muito paciente, mas o paciente acaba mudando a nossa vida e acaba acarretando escolhas para a nossa vida, né? Que foi o caso do fígado. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer hepatopediatria, de jeito nenhum. Eu já era pediatra, fazia pediatria geral, até que internou na enfermaria em 2015 uma paciente que mudou minha escolha de vida. Que eu me envolvi emocionalmente com esse caso e acabei escolhendo a hepatopediatria e hoje, inclusive, ela é minha tese de mestrado, né? Que é deficiência de alfa-1. Que bom, isso é importante. Vamos conversar mais sobre essa área de concentração que é vital para a nossa região e para o Brasil, né? Porque tem poucos médicos fazendo hepatologia pediátrica. Ana Lídia, você estava seguindo a tua carreira para formar neurologia e o que é que mudou isso? Foi só o estágio ou algum professor ou foi o estágio que disse não, vou abandonar? Neuro é uma especialidade, não sei qual é a especialidade, não é fascinante medicina, né? Mas neuro, existe um fascínio sobre a neuro. Era a neuroclínica que você imaginava assim? Era neuroclínica. Aí, depois que eu escolhi pediatria geral, que eu acabei fazendo... Mas teve um caso, assim como você falou, filho, teve um caso que disse ou foi o ambiente todo da enfermaria de pediatria que disse, não quero mais. Você sabe que pediatria, agora eu vou defender um pouco a minha área, pediatria ela acaba sendo a especialidade melhor que existe, porque você consegue atuar desde o nascimento desse bebê até a adolescência. Então, você acaba sendo um clínico geral e conhecendo os vários estágios de vida desse paciente. Então, assim, o pediatra, ele é o médico clínico geral ou o médico mais completo que existe. Isso me fascinou, de poder fazer desde o nascimento até a adolescência. E é amplo, é gratificante e, para mim, o limite era isso mesmo, pediatria geral. Sim, realmente, a pediatria... ela tem uma coisa que é fundamental, é que a criança ela não dissimula. Você olha para a criança ou está bem ou está mal, o adulto não. Acho que às vezes ele dissimula um pouco. A criança, não, ela é extremamente verdadeira na sua conduta, nos resultados. Isso faz diferença? O que eu estou falando realmente existe? Isso é assim, é apaixonante, porque envolve até aquela tua perspectiva teatral. Porque você vai chegar perto da criança, tem todo um jeito para examinar ela. Você não pode simplesmente, faça isso, faça aquilo, não. Você acaba brincando, tirando a roupinha com mais cuidado, olhando a boquinha. Inevitavelmente, você acaba referenciando alguma coisa infantil. Então, é um aspecto que você não vê em outra especialidade, né? Sem dúvida. Ana Lídia, olha, deixa eu A criança hoje isso é achismo, né? Você tem a impressão que a criança está mais atópica, não sei se o termo é esse mesmo. A mãe protege demais o filho hoje não pode pisar no chão e tal. Você acha que existe um super cuidado das mães hoje em criar seus filhos? Mas você vai responder no próximo bloco, que nós vamos para um pequeno intervalo. Por favor, não mude de canal. Itamaraty Contabilidade e Auditoria, 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia, hoje com a presença da doutora Lídia Delvecchio, que é pediatra aqui em São José do Rio Preto, nasceu aqui, formou na PUC, hoje é médica do Hospital da Criança. E no bloco anterior, perguntei a ela se não existe hoje um excesso de proteção da criança. A criança não pode brincar no chão, a criança não pode isto. E a questão do bico, o que é que você comenta a respeito disso?
Hoje em dia, o que mudou, na verdade, na medicina? Eu acho que não foi nem em pediatria, mas o acesso à informação, a internet, a comunicação, o WhatsApp, os grupos de mães, isso fez com que ocorresse um compartilhamento de experiência entre elas, né? O que a gente percebe no consultório? Que a mãe muitas vezes já chega com o diagnóstico, formato, né? Então, esse excesso de proteção, esse excesso de cuidado com a criança... Doutor Google já deu uma linha para ela. Ela acaba vindo, né, numa linha de conduta que muitas vezes ela acaba vindo do mundo exterior, né? Não praticamente o médico. O médico hoje ele faz o processo contrário, né? De pôr limite no cuidado do excessivo, né? E de ver que realmente não precisa disso. Então, cadê a criança brincando na terra? Cadê a criança brincando na grama, né? Pode, lógico que pode, não tem problema nenhum isso. Então, a gente vê que a tecnologia hoje facilitou muito a vida da gente, mas ela acabou deixando a criança mais dentro de casa. O que é que você orienta? Chega uma jovem mãe e ela está amamentando e a chupeta. Qual é a real... Eu lembro quando eu era médico, né, nessa fase da minha vida, a gente recomendava que não usasse chupeta por mais de 6 meses, 1 ano. Então, qual é a implicação da chupeta? É importante? Hoje em dia, a gente tem um cuidado muito grande, porque se estudou muito isso, né? Da introdução do bico, do que esse bico favoreceria, né? Então, o bico, ele não tem necessidade de existir, né? Realmente é fato de que essa chupeta, quando você introduz na vida da criança, ela pode sim quebrar o aleitamento materno? Pode. Só que eu vou te dizer na prática as coisas que acontecem. Você sabe que até tem um estudo isso, e a gente pode pegar na Sociedade Brasileira de Pediatria, que eles fizeram nos Estados Unidos alguns fatores protetores da morte súbita, e dentre eles está o bico, nos primeiros meses de vida. Então, hoje em dia, existem várias vertentes para falar isso. Então, o bico é necessário? Não. O bico não há necessidade de ser utilizado. Ele pode atrapalhar o aleitamento materno? Pode atrapalhar. Só que, em contrapartida, a gente também tem estudo dizendo que o uso, muitas vezes, desse bico entrou como um fator protetor dentro dos casos que foram estudados dentro da morte súbita. Então, essa morte súbita é relacionada com o quê? Qual é a relação da morte súbita com a chupeta? Ele faz como se fosse uma cânula de Guedel, na verdade. Isso falando em termos médicos, né? Quando o bico ele entra na cavidade oral, ele faz com que permaneça aberto o espaço aéreo. Então, teoricamente, ele foi hora que eles listaram os fatores protetores, e não é o único, não é o exclusivo, né? E não é por isso que a mãe tem que usar o bico a partir de amanhã. Ele, dentro desses fatores, um deles entrou como um fator protetor, né? E a amamentação, qual é a recomendação, até que idade é que deve se amamentar? Você acha hoje que existe uma tendência das jovens mães não amamentarem por questões de estética, de mudança de anatomia do peito? Existe isso? Você sabe que a amamentação ela é uma coisa que vem de dentro para fora, né? A amamentação, e a gente está no agosto dourado agora, né? Que é o mês da amamentação. O leite materno, não há alimento melhor que você possa dar para o seu filho, a não ser o leite materno, e exclusivo até os 6 meses de vida, e segundo a Organização Mundial da Saúde, até 3 anos ele pode mamar sem problema nenhum. O que a gente vê hoje em dia? Que há uma dificuldade, porque hoje a mulher está totalmente inserida no mercado de trabalho, certo? Então, há alguns questionamentos. Como fazer um aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, se ela precisa voltar ao trabalho com 4 meses?
Ela não pode tirar o leite e guardar? Pode, com certeza. Inclusive, aqui em São José do Rio Preto, a gente tem o banco de leite, que auxilia muito a mãe em relação a isso. O trabalho deles, e eu queria parabenizar o Banco de Leite de Rio Preto pelo trabalho que eles fazem, que é uma coisa assim sensacional, é maravilhosa. Você sabe que o Rotary doou um carro, não é, só para colher o leite nas casas. O Rotary é um grande parceiro desse banco de leite aqui em São José do Rio Preto. Sim, mas você estava falando... E a inserção da mulher, então, nessa rotina de trabalho, isso fez com que, sim, prejudicasse um pouco essa exclusividade do aleitamento materno, né? Esse estresse, a mulher teve filho, volta a trabalhar, tem influência na produção do leite? Vamos pensar assim, me ajuda a raciocinar, né? Esse bebê nasceu. O que mais a gente tem hoje em dia? A gente tem o parto cesariano, muitas vezes predominando em relação ao parto normal. Isso é uma realidade do nosso país, certo? Então, o que acontece? Quando o bebê nasce de cesárea, esse corpo ele não foi fisiologicamente preparado para esse nascimento. Muito importante esse comentário. Então, o que acontece? A produção do leite materno ela vai demorar mais um pouco para acontecer. Então, a gente tem isso. Nós temos, a gente já falou da mãe voltar ao trabalho com 4 meses de idade. Depressão pós-parto, né? Não vamos nem entrar, na verdade, nesse assunto, porque eu não estou habilitada para falar sobre isso. Mas os fatores hormonais influenciam? Com certeza, influencia muito. O ambiente familiar que essa mãe está inserida influencia muito. Porque o aleitamento materno é o momento da mãe com o bebê, né? E muitas vezes se ela está... tem que pensar na organização familiar, tem que pensar no que ela vai fazer para o almoço, para o jantar. Se ela está inserida num contexto onde que há dificuldade de ajuda, isso também influencia também no aleitamento materno. A dieta dela, o tanto de líquido que ela ingere, influencia no aleitamento materno. Então, hoje você recebe no consultório um bebê em aleitamento materno exclusivo, você pode comemorar, porque ela está vencendo todos esses obstáculos. E um dos obstáculos que você ouve falar frequentemente é a mastite, né? Você não é só pegar o peito e dar ao filho também, porque às vezes dói. Isto também pode ser um fator fazer com que a mãe recue, ou isso é um problema que ela deve sempre superar? Você sabe que hoje em dia há um preparo muito grande pelos ginecologistas já em relação a isso. Hoje, o parto, ele é preparado, né? Você tem condições de preparar essa mama para oferecer para o bebê. E a mastite é uma das complicações. Isso impede que ocorra o aleitamento? Não, não impede. A mãe vai tratar, durante o tratamento ela pode oferecer o peito? Pode oferecer o peito. Vai ocorrer a dor? Vai ocorrer a dor, mas muitas vezes a retirada desse leite, a saída desse leite vai facilitar com que o tratamento seja mais eficaz, né? E não impedre o leite, na verdade, no peito. Agora, você tocou em um assunto extremamente importante, que é o número de cesáreas no Brasil. O Brasil deve ser o campeão do mundo de cesárea. Corrija-me se eu estiver errado, mas eu acho que a Organização Mundial de Saúde preconiza de 15% a 20% de cesárea, resto em parto normal. E o Brasil tem um excesso. Você acha que essa cultura pode ser mudada? Mas você vai responder no próximo bloco. Por favor, não mude de canal. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Olá, amigas e amigos. Estamos chegando no último bloco do programa Saúde e Companhia, com a presença da doutora Ana Lídia Del Vecchio. E nós falávamos da relação cesárea e parto normal. E eu perguntei a ela se, filosoficamente, se ela acredita que isso pode mudar no Brasil. Eu acredito.
porque eu acredito muito que todo mundo está querendo melhorar. E melhorando isso, a gente vai trazer um benefício muito grande, né, para as crianças. Mas nós passamos por um momento de transição dentro da medicina. E eu acredito que esse momento de transição inclui, inclusive, a opção de parto. Hoje em dia a gente vê que... Existe um movimento... Isso. Existe um movimento para que o parto normal volte, né, na nossa rotina de trabalho, volte na nossa rotina de vida e que essa seja a escolha, né? Parto natural. Se não fosse natural, também não teria esse nome. Porque dentro dessa, você colocou, a criança intraútero, ela amadurece e tem hora que o corpo diz, olha, a hora é agora. Né? E às vezes com a cesárea, a gente teoricamente, por semanas, meses, você acha que a criança está amadurecida, mas talvez não esteja. Talvez esse seja a grande interrogação da cesárea. É óbvio que hoje, com os exames de imagem, o treinamento dos obstetras, a gente vê que essa conta ela é realizada de uma maneira adequada, certo? Então, a cesárea, muitas vezes, ela é indicada nos casos pertinentes, né? Agora, o que a gente vê? Que os bebês que nascem de parto natural, houve um preparo com essa mãe. Essa mãe escolheu aquele momento, né? O que não deveria ser dessa forma, né? Não deveria ter que preparar essa mãe para o parto normal. Deveria ser uma coisa rotineira. Natural. Natural. Vamos falar um pouco do fígado, que é tua paixão maior, né? Tua concentração hoje. O fato de nós termos hoje beber com sobrepeso, e como tem acontecido no adulto, você tem observado mais doenças hepáticas por ter sobrepeso nas crianças? Você sabe que, pensando nisso, esteatose hepática, gordura no fígado, era uma coisa tão distante da pediatria, né? Era uma coisa que a gente, sem saber, assim, meu avô tem... já vi que minha avó foi fazer um exame e, na verdade, tem gordura no fígado. E hoje em dia, com a mudança da alimentação, com as crianças mais dentro de casa, com o exercício físico diminuído, a gente vê que a obesidade infantil está sendo acompanhada também pela esteatose hepática. O que vai acontecer com essas crianças? A gente não sabe. É uma coisa nova também. Será que essas crianças vão desenvolver doenças cardiovasculares mais cedo? Provavelmente. Uma hipertensão mais cedo? Provavelmente. É isso que a gente está esperando aí que aconteça. Eu acho que a gente estava precisando dar mais bola à criança do que celular, não? Eu também estou achando. Hoje ninguém mais sai na rua, ninguém mais joga futebol, ninguém corre. Não é? O conforto, na realidade, é uma coisa que todos nós corremos atrás, mas ele trouxe um prejuízo muito grande, né? Poucas pessoas se movimentam. Você pode ter certeza que teus amigos te convidam muito para jantar, mas não te convidam para dançar. Vamos dançar, vamos praticar um esporte, mas todo mundo vai dizer, olha, vamos jantar? Que dia que nós vamos jantar? Isso é uma realidade. Então, nós estamos entrando nessa zona de conforto, não estamos gastando. Analide, você, qual seria hoje, vamos supor que ali naquela tela esteja uma jovem mãe prestes a ter seu filho, qual seria um conselho que você daria para uma jovem mãe pensando na saúde do filho dela? Olha, eu sempre acreditei que tudo programado fosse uma coisa mais correta, né? Então, quando vem um filho para a nossa vida, quando vem a decisão da gente ter um filho, realmente, se você faz isso planejado, isso acaba dando mais certo. Sempre falo para as minhas mães de que você veio antes do que seu filho. Então, o seu filho vai ter que ser inserido na sua rotina, certo? Só que ter um filho não é terceirizar responsabilidade. É nós estarmos presentes na vida dele efetivamente.
A educação a gente não terceiriza para a escola, a educação é o que ele vai aprender dentro de casa, como que ele vai lidar com as outras pessoas é o que ele aprende dentro de casa. Então, se você não estiver efetivamente presente na vida do teu filho, ele vai sofrer consequências muito mais tarde. Isso seja na alimentação, isso seja no convívio familiar, isso seja na educação entre o convívio entre pai e mãe, o respeito. Isso tudo somos nós que ofertamos para o nosso filho. Então, à medida que veio aquela criança para dentro da tua rotina, dentro da tua casa, você tem que estar disposta a verdadeiramente ser uma pessoa efetiva dentro da vida da criança. Quando você, hoje, você pega teu filho, vai para a escola, está todo mundo com celular, todo mundo vive online. Esse limite que os pais têm que impor, por exemplo, de acesso à internet, tempo de televisão, como é que você orientaria uma mãe para tomar essas decisões? São decisões conflituosas, né? Todo mundo pergunta isso, só que não existe uma regra. Não existe, todo mundo quer saber as coisas de uma maneira matemática hoje em dia e não tem jeito de fazer isso. Olha, você tem que deixar seu filho 2 horas por dia no celular, só que às vezes a opção de colocar esse filho 2 horas no celular é a hora do jantar, que você deveria estar fazendo com o teu filho. Sentado à mesa. Sentado à mesa, comendo, meu filho não come salada, mas você come. Você come salada? Você come fruta? Como que é a tua rotina alimentar? Ele aprendeu a fazer isso? Claro. Às vezes não. Então, não existe uma regra matemática. O que existe, o fato que a gente vê hoje em dia é que essa criança está mais inserida no contexto, em que a gente precisa retornar às origens. Então, vamos lá, vamos almoçar com essa criança, vamos mostrar que eu também como legumes, que eu também como salada, que eu não tomo refrigerante, né? Porque senão você exige que teu filho faça uma coisa que você mesmo não faz. É o exemplo, né? É o exemplo. E aí não dá Isso certo. é realmente fundamental. Agora nós estamos chegando próximo ao final do programa e tem uma criança que nasce amarela, nasce quitérica, né? E isso pode ter relação com o fígado. Qual é a mensagem que você passa para a jovem mãe que seu filho nasceu amarelo? Quando é que ela deve se preocupar com isso? Você sabe que é uma coisa pouco falada hoje em dia e que inclusive está na caderneta da criança. Aquela cadernetinha que a mãe recebe no nascimento, está lá, cor das fezes da criança. Quando o bebê ele fica amarelo, a gente tem que prestar muita atenção na cor das fezes dessa criança. Então, para todos os pediatras que estiverem escutando a gente, ou para todos os médicos que estiverem escutando a gente, bebê ictérico, com mais de 14 dias de vida, ou que tenha fezes esbranquiçadas, deve ser avaliado. Deve ser avaliado, porque a principal patologia que a gente tem é a atresia de vias biliares, e é uma doença que nasce com a criança e que é uma corrida contra o tempo em relação a isso. A gente precisa fazer o diagnóstico o mais rápido possível. Bem, essa mensagem é fundamental. Vou repetir aqui o que disse a doutora. Se o filho nasceu, ficou amarelo, mais de 14 dias, e aquelas fezes parecendo massa de vidraceiro, tem que correr para o médico logo, porque às vezes essa criança acaba precisando de um transplante. Analia, nós estamos chegando no final do programa. Deixe uma mensagem aí para a jovem mãe de Rio Preto. Olha, se eu pudesse estar pertinho de vocês agora e falar com vocês, eu queria transmitir assim, uma vontade, e o que eu faço com a minha filha também, né? De estar perto deles o máximo que a gente puder, de estar mostrando uma rotina saudável e adequada. Quanto mais próximo a gente estiver deles, mostrando amor, carinho, atenção, melhor eles vão crescer e melhor eles vão ser com as outras pessoas. Mas respeito eles vão ter com o próximo, né? Então é isso. Isso aí. Muito obrigado, boa semana, paz e saúde a todos. Bom, tá vendo?